Então vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Atos 19, versículo 1, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bondoso, estás sempre conosco, Senhor, nos abençoa sempre. E agora, Pai, pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos conceda entendimento, abre nossa mente, a nossa compreensão, para entender as Escrituras, de maneira que hoje esta palavra transforme nossas vidas, produza novo nascimento, produza, Senhor, comprometimento real contigo, com a Tua causa. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós, então, Atos 19, de 1 a 7, meio que complementa os versículos finais de Atos, capítulo 18, mas eu fiz aqui algumas separações. Inclusive hoje, eu não vou esgotar toda a parte, todos os esclarecimentos que esse texto aqui nos dá. Pelo menos ele abre para que possamos buscar nas Escrituras, em outras partes das Escrituras, um complemento de doutrinas que nós encontramos aqui, né? Vemos que aqui ele está falando de diferença entre batismo de João e batismo de Cristo. Nós percebemos isso quando Paulo pergunta: olha, como é que vocês foram batizados? Foi batizado no batismo de João. E ele diz: batismo de João é batismo de arrependimento, vocês precisam ser batizados no nome do Senhor Jesus. Então tem uma diferença, né? Senão não precisava disso. Eles falaram em línguas. Que línguas foram essas que eles falaram, né? O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas após a imposição de mãos. Então o Espírito Santo só desce após a imposição de mãos. Enfim, há muitas perguntas que o texto aqui não esclarece, mas que a palavra de Deus como um todo nos dá essa revelação. No entanto, não temos evidentemente hoje tempo, e nem tenho a intenção de esgotar esses assuntos. Falarei sobre eles nos próximos domingos. Mas o que eu queria hoje tirar aplicações práticas para nós da condição de pessoas que não receberam a revelação plena do Evangelho. Vamos ver. Bom, acabamos de ler o texto, um texto muito curto, que não requer assim grande esforço para a gente explicar o texto, né? Para a gente entender o texto. Você sabe que a pregação bíblica, eu não vou dizer a mais correta, mas eu diria talvez a que, quando bem feito ou bem feita, menos nos dá chances de erro, é a exposição da palavra de Deus. Pegar um texto qualquer e pregar o que eu acho a respeito desse texto, ou pregar como muitos pregam as suas experiências pessoais acerca do texto, é temerário isso daí. Vimos aqui no momento missionário pedindo oração pela igreja sofredora. Eu queria ver muito crente aqui
vivendo lá no Egito. E olha que o Egito não é tão forte a perseguição assim, né? A gente queria ver muitos crentes em muitos outros lugares, ou pelo menos muitos que se dizem crentes aqui no Brasil, em outros lugares, pregando o Evangelho, para ver se a experiência seria a mesma, né? Mas aqui, irmãos, basicamente, o apóstolo Paulo, então, chegou lá em Éfeso. Ele saiu alguns meses antes de Antioquia, nessa terceira viagem missionária. Aí, enquanto viagem missionária propriamente dita, é a última que o apóstolo Paulo vai fazer. Depois disso ele vai viajar novamente, vai ser preso, vai para Roma, vai ficar preso lá, mas sobre isso falaremos futuramente. Viagem no sentido de missionária, de fortalecimento das igrejas que já estavam plantadas e de abertura de novas igrejas. Pelo menos a Bíblia nos registra aqui como sendo a última. Ele está aqui no comecinho dela. Ele então vai para Éfeso. Lembra que antes de sair de Éfeso, alguns meses atrás, uns 8, 9 meses, talvez quase um ano atrás, ele tinha só passado pela cidade, ele não ficou lá, e agora ele volta. Só que quando ele chega lá, Áquila, Priscila e principalmente o Apolo já haviam pregado o Evangelho, e a Bíblia relata, como falamos semana passada, que Apolo foi ali um exímio expositor da Bíblia, até então só o Velho Testamento que ele tinha, e nessa exposição ele apresentava Jesus. Mas vimos, né? Ele tinha digamos assim, erro teológico, para contextualizar, né? Ele não conhecia o batismo, vamos colocar aqui o batismo cristão, ele conhecia o batismo de João. Por isso aqueles discípulos que estavam lá em Éfeso, nesse momento, não foram batizados, e aí como nós estamos na nossa igreja batista, num batismo batista, de mergulhar, né? Como nós costumamos fazer. É possível que Paulo e Apolo não tenham se encontrado, pelo menos a Bíblia não vai registrar um encontro deles dois. No entanto, um completou o trabalho do outro, tanto que é Paulo que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, eles colaboraram nessa pregação. Logo em seguida, depois de um tempo em Éfeso, Paulo vai para a cidade de Corinto, né? Vai ali, mas Apolo já estava na sua viagem, digamos assim, pregando o Evangelho em toda aquela região da Acaia, da onde estava Corinto. Vimos então que quando eles foram batizados no batismo de João, os discípulos ali disseram: olha, nós nunca nem ouvimos que existe um tal Espírito Santo. Vemos aqui então que a teologia deles ainda precisava ser completada. Eles não tinham a ideia, a noção da Trindade. Agora você imagina, me ocorre agora uma lembrança, um dos meus personagens assim favoritos, personagens bíblicos, né, do cristianismo, é o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi tão genial do ponto de vista humano, que ele é bem aceito entre os cristãos protestantes, entre os católicos, inclusive na igreja católica ele é considerado como um santo, né? Santo Agostinho. Até os espíritas reconhecem a genialidade de Agostinho, e pasmem, né? Os filósofos ateus reconhecem a genialidade de Agostinho, de uma mente brilhante que foi esse Agostinho, né? E Agostinho ele escreveu um livro chamado Confissões, e ali ele fala que a revelação, o conhecimento de Deus, ela nos causa dor. Ele diz que Deus precisa alargar o nosso coração. A gente já ouviu uma frase, Agostinho diz o contrário: no seu coração tem um vazio que é do tamanho de Deus, né? Dá a entender que Deus, essa frase, claro, ela tem lá a sua licença poética. Eu não estou aqui criticando pura e simplesmente por criticar, mas essa frase dá a entender que Deus se apequena
né? Ele fica pequenininho e ele se acomoda, porque, né, o nosso coração, e eu não estou falando do órgão do coração, mas o cerne do ser humano, o coração aí é o núcleo do ser humano, não o órgão do coração aqui. Deus se apequena para se encaixar ali. Na verdade, o que vai acontecendo é o contrário. Agostinho vai dizer isso, que Deus vai alargando o nosso coração, Ele vai alargando o nosso entendimento para poder caber ali. E nesse alargar do entendimento, isso causa dor. E ele está usando de uma metáfora, porque à medida em que nós vamos conhecendo, que Deus vai se revelando para nós, os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa visão de mundo, e se a gente vem de um contexto cristão, de uma cosmovisão cristã, como é o caso do Brasil, seja um cristianismo protestante ou um cristianismo católico romano, a gente aprende durante muito tempo muita coisa errada. E aí, quando Deus vai, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos fazendo crescer nesse entendimento, a gente dói, machuca, a gente não aceita, não, mas não pode ser assim, eu aprendi que era assim, agora não pode mais ser assim, né? Lembro da minha mãe falando, né, que não se devia tomar leite depois de chupar manga, ou vice-versa, e o dia que ela viu eu fazendo uma coisa dessas, ela quase morreu. Aquilo não cabia na mente dela, porque a vida inteira dela, até então, na época, ela havia aprendido que isso faz mal. E eu fui uma vez na escola, e na escola nós aprendemos que não, que isso era uma historinha, pelo menos é o que contam, que os donos das fazendas contavam para os escravos, porque os escravos estavam roubando leite e chupando manga, e aí colocaram veneno no leite. Essa notícia, essa fake news, né, para dizer no linguajar moderno, ela cresceu, e a minha mãe quase pirou com aquilo. Ela estava esperando eu cair ali e morrer, e isso não aconteceu, e ela não entendia, mas como é que pode, a vida inteira, e ela não aceitava esse negócio até ser convencida. Assim irmãos, que acontece quando Deus se revela a nós. Imagina esse povo aqui, nós nunca ouvimos falar de Espírito Santo, que existe um tal Espírito Santo, como é que pode isso? Estamos muito bem, estamos felizes, estamos salvos, ouvimos falar desse Jesus que nos libertou, mas esse tal de Espírito Santo, a gente não consegue imaginar o nó que tenha sido dado na cabeça deles. Mas com a graça de Deus, Ele vai nos amoldando, a gente vai entendendo. Algumas doutrinas demoram mais tempo para a gente entender, outras mais fáceis, mas à medida em que o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras, né, a gente vai ficando com esse coração alargado, e aí sentimos paz, graça, e sentimos que crescemos no conhecimento de Deus, né? Eles viram aqui, então, primeiro disseram isso, o texto então está nos dizendo, primeiro eles disseram que não entendiam nada, que não sabiam nada desse Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo então impõe as mãos sobre eles, e eles então são cheios do Espírito Santo, e como sinal eles falaram em línguas. Como eu disse, não falarei hoje aqui sobre essa diferenciação de batismos diferentes, o que seriam essas línguas e outras implicações mais. Para isso você vai ter que voltar nos nossos próximos cultos, mas hoje eu queria falar então sobre essas aplicações que nós podemos tirar daqui. Primeira delas, existe uma única condição para a salvação: a justificação pela fé. Para que alguém possa ser salvo, a condição sempre foi, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a fé. Costumamos dizer que no Velho Testamento pelas obras, agora pela fé. Isso é um equívoco nosso, porque nenhuma pessoa no Velho Testamento foi salva pelas obras que elas praticavam ou pela observação das leis e do ritual das leis. Sempre a salvação sempre foi pela fé. Por isso o justo viverá da fé,
essa que é o lema maior da reforma, ela é repetida na Bíblia 4 vezes, primeiro lá em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Quando Paulo fala em Romanos, e ele vai usar o livro de Romanos, os primeiros 11 capítulos de Romanos, para explicar que a justificação se dá pela fé somente, ele vai citar muitas coisas e vai dizer que o próprio Abraão, ele não foi justificado pelas obras, mas ele foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado, imputado por justiça. Então, se somos salvos, se eu sou salvo, se você é salvo, nós somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo. Hoje nós somos salvos pela fé no sacrifício que Cristo fez. Nós olhamos para o passado, olhamos lá para a cruz de Cristo há 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos atrás. De uma certa forma, então, nós olhamos para trás, mas aqueles homens, mulheres do Antigo Testamento, como nós costumamos chamar, eles olhavam para o futuro, na esperança de que viria esse Messias e de que todos aqueles rituais que eles faziam apontavam para esse Messias que viria. A salvação sempre foi pelo mérito de Cristo e não há mérito nenhum no ser humano, absolutamente nenhum em qualquer um de nós que nos confere a salvação. Se o evangelho da salvação for resumido numa única frase, a gente sabe que esse evangelho, hoje nós temos aqui o Novo Testamento com a mensagem completa do evangelho, mas se ela pode ser resumida numa única frase, a frase é essa, são esses versículos bíblicos que são repetidos quatro vezes nas Escrituras: o justo viverá pela fé. Isso quer dizer para nós, meus irmãos, que é impossível, absolutamente impossível, qualquer pessoa ser salva pelos seus próprios méritos, ainda que isso não tire de nós certas responsabilidades, sobre as quais hoje também eu não tenho tempo para falar sobre elas, e eu estou me preparando muito para falar demoradamente sobre estas questões quando eu começar a falar sobre santidade. Mas isto quer dizer, o justo viverá pela fé, isto quer dizer que é possível que, ainda que muitas pessoas conheçam parcialmente, ou mesmo tenham erros teológicos em suas doutrinas, elas serão salvas a si mesmas. Muitas vezes nos ocorre a pergunta: aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, aquelas pessoas que nunca foram confrontadas com o Evangelho, e dada a elas a possibilidade, a oportunidade, então, acabei de explicar para você o Evangelho, Jesus veio, morreu, ressuscitou por mim, por você, derramou seu sangue. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você confessa que é pecador e que recebe Jesus como o Senhor da sua vida? As pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir esse Evangelho, digamos assim, completo, sendo pregado. Romanos capítulo 1, do 1 ao 3, mas especialmente o capítulo 1, nos responde essas perguntas, de uma certa forma nos responde. Ali a Bíblia vai nos dizer que cada um de nós, cada um dos seres humanos, eles serão julgados por Deus de acordo com a quantidade de revelação que cada um deles recebeu. Essa capacidade de entender essa justiça de Deus, infelizmente nós não temos. E como eu fecho aqui, a conclusão que nós chegamos ao final dessa palavra, irmãos, quando chegamos ao final dessa palavra, é que eu não tenho que ficar com base nisso, nesse contexto,
avaliando as outras pessoas, avaliando aqueles outros que não têm a mesma quantidade de revelação que eu tenho, que não entende, talvez em graus de perfeição maior, se é que eu posso colocar dessa forma, a teologia e toda a revelação bíblica como eu tenho. Eu tenho que pensar que eu serei julgado de acordo com as respostas, de acordo com o comportamento que eu tenho, ou a resposta que eu dou, de acordo com a revelação que Deus tem dado para mim. Esse é o julgamento que eu tenho que diariamente fazer nesse sentido, quando eu estou contrapondo aqui e dizendo que não ter a revelação plena, a revelação completa, ou não ter toda a teologia sistemática, por assim dizer, sido aprendida por uma pessoa, por uma sociedade, uma comunidade, não depende desse conhecimento completo, por assim dizer, para que possam ser salvas. Nós vimos aqui nesse exemplo, nesse texto, aqueles homens, ali o texto vai dizer, ao todo cerca de 12 homens, de 12 pessoas, e aí a gente não pode aqui querer fazer nenhuma especulação nesse número que se é apresentado. Era um grupo de pessoas. Nós não podemos dizer o que o texto diz ali. Primeiro, eles são chamados de discípulos. Lucas usa esse termo de discípulos para se referir aos crentes em Jesus. Não era qualquer discípulo, não era discípulo de uma seita herética, eram discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo reconhece que eles haviam crido corretamente. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Ou seja, o apóstolo Paulo reconhecia que a fé que eles exerceram no começo era a fé genuína. No entanto, eles não tinham sequer passado pelo batismo cristão. Eles conheciam o batismo de João Batista, que era diferente em muitos aspectos, diferente, tanto isso e também o fato de que eles, hoje a gente pode dizer, não tinham conhecimento de uma teologia sistemática completa. Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. São iguais em eternidade, em onipotência, em onipresença. Um não é melhor que o outro. O nosso Deus, o Deus cristão, como nós chamamos Trindade, é um Deus só, subsistindo em 3 pessoas diferentes. Esse contexto, que ele por si só já é algo, como diz Agostinho, que o nosso coração precisa ser alargado para poder entender, e isso machuca em que sentido? Se a gente começar a pensar logicamente, mas não pode ser 3 em 1 e tal, O Renato Russo tinha razão quando cantou que vocês são, uns, sei lá o que ele quis dizer, que metáfora, mas eu estou dizendo, vocês são uns idiotas irracionais para acreditar que um Deus ao mesmo tempo é 3. É um conceito que, se Deus não alarga o nosso coração, nós não compreendemos. Então Deus precisa fazer isso. Mas essas pessoas aqui de Efésios, aqui do Atos 19, elas não tinham essa compreensão completa. No entanto, eram crentes, nossos irmãos em Cristo. Ou seja, a salvação, ela não depende da profundidade e da perfeição dos nossos conhecimentos teológicos. E é possível que muitas pessoas, muitas comunidades, ou até mesmo igrejas locais, vão existir e subsistir por muito tempo, crentes, salvos, encontraremos todos eles no céu quando nós formos levados para lá,
mas que quando tivermos a oportunidade de perguntar, se Deus nos der essa graça de nos lembrarmos de todas essas situações que vivemos hoje aqui nesse mundo, né? Eles vão dizer o que eles sabiam e nós vamos, mas você viu como é que você estava errado quando você pensava dessa forma? Isso complementa, irmãos, aquilo que nós já falamos na semana passada. Nós temos que ser responsáveis e temos que agir responsavelmente de acordo com essa revelação que nós temos. Em segundo lugar, esse texto também nos aponta a necessidade de crescimento no aprendizado. Veja que o apóstolo Paulo, ao passar por lá, e aí, vocês já foram batizados no batismo cristão? Não, já foram batizados no batismo João. Tudo bem, então deixa para lá. E aí quando alguém talvez tentasse falar alguma coisa, não, Paulo, você fica criticando muito a igreja dos outros, deixa isso para lá, todo mundo serve a Deus mesmo, né? Todos os caminhos levam a Deus, não precisa se preocupar com isso não. Isso é uma coisa à toa, para quem casquetar a cabeça, você está dizendo, vai para o céu? Vai para o céu, então para que a gente vai ficar, né, buscando essas perfeições? Se lembre de algumas pregações 3, 4, 5 domingos atrás, você que está aqui, você que não está aqui, se quiser, né, se dar ao trabalho, você pode olhar lá no meu canal no YouTube, eu tenho aquilo lá porque é o melhor lugar para gravar e deixar guardado, né? Dali não vai sair nunca mais, então só Jesus consegue tirar, apagar aquele negócio lá. Deus tem poder para isso, mas ser humano nenhum tem poder para apagar aquele troço da internet. Por isso eu sempre alerto, cuidado com o que você anda postando nas suas redes sociais aí, porque não sai nunca mais. Depois o arrependimento pode ser muito mais duro ainda. Mas enfim, e eu pessoalmente às vezes, né, digamos assim, cobro a mim mesmo, né? Mas será que tem necessidade de ficar encasquetando com poucas coisas? Aparentemente poucas coisas. Vemos, irmãos, que a despeito de o que é dito, que eu disse anteriormente, de que no que diz respeito à salvação, né, o conhecimento correto de que a salvação é pela fé no mérito de Cristo. Então todo o cristianismo que basicamente prega que a salvação é única e exclusivamente no mérito de Cristo, acrescentar outras coisas já não é mais erro teológico não, já é heresia, aí são outros 500, mas todos aqueles que ensinam dessa forma, no primeiro momento, eu não posso questionar ou duvidar da salvação deles, ainda que talvez eu discorde e possa provar que existam erros teológicos, mas eu também não posso deixar para lá e deixar a igreja e ficar aqui conduzindo a igreja apenas no oba-oba. Vamos falar só daquela parte boa, que Deus é bom, que Jesus te ama, que você vai ser vencedor, que as lutas dessa semana já se passaram, que agora virá, né, só bênção, 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 o ano da vitória. Às vezes eu fico vendo, eu lembro que um famoso pregador, que antes era um pregador, expositor das escrituras, mas em determinado momento ele virou, né, e aí começou a pregar só prosperidade e bênção. E eu lembro que uma das primeiras correspondências que um parente meu recebeu dele, estava lá, 2008, 2006, 2000 alguma coisa, o ano da virada, o ano da bênção, o ano da prosperidade, um ano do negócio assim. Irmãos, e foi um caos aquele ano, acho que foi 2008 mesmo, a crise econômica que veio por causa da quebradeira de banco nos Estados Unidos, que aqui chegou com menos força, mas chegou, né? 1990 e alguma coisinha, eu ouvia falar, né, uma mulher, enfim, eu vou viajar na maionese aqui, tá? Enfim, só pregar essas coisas boas, essas coisas bonitinhas. Precisamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma ordem da palavra de Deus. Nós precisamos crescer em todos os sentidos, desde a aprendizagem na evangelização, no sentido de começar a ensinar os outros os primeiros passos no Evangelho,
quanto a ensinos mais profundos das Escrituras e continuar crescendo e prosseguindo nesse sentido. Mateus capítulo 28, 19 e 20 é o nosso texto clássico, né? Portanto, no dia a dia, talvez a melhor interpretação, não a tradução é a palavra indo, né? No gerúndio mesmo, né? Como falava aquele pessoal de telemarketing, estou verificando, né? Estou indo ver o seu problema, ou seja, não para nunca, continua vendo, né? Continua verificando, continua, né? Então, no seu dia a dia, enquanto você está indo, ou seja, no seu dia a dia, prega o Evangelho, faça discípulos, ensine os novos. Mas também Colossenses capítulo 1, 9 e 10, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e ler esse texto comigo. Na verdade, se tem alguém aqui que faz a oração no Cadora, você sabe o que eu estou dizendo. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? Agora, olha as palavras. De orar, né, por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da de Deus, da de Jesus, vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, nós não podemos parar e ficar estacionado, o justo viverá pela fé, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, e vamos embora. Nós precisamos conhecer e continuar conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Também queria ler um outro texto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3. Aliás, 1 Pedro não, acho que 2 Pedro, deixa eu só voltar aqui. Isso, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Na verdade, deixa-me ler aqui o versículo 17, que diz o porquê é importante crescer na graça e no conhecimento. Versículo 17 diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Por isso, irmãos, a necessidade de continuarmos crescendo no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus. O texto de Colossenses até vai usar meio de uma redundância, né? Paulo ora para que a igreja seja plena do pleno conhecimento de Deus. E essa palavra plenitude, pleno ali, ela é muito importante, especialmente no livro de Colossenses, mas eu não tenho tempo hoje de trabalhar em detalhes essa palavra. Terceiro lugar, irmãos, cada indivíduo será julgado de acordo com o grau de revelação que ele recebeu. Quero retomar aqui um pouquinho antes. Se por um lado Deus vai julgar a todos, e aquele índio que está perdido lá, né, ou aquele tribal que está perdido lá naquela montanha, onde não chega nem helicóptero, não chega barco, não chega navio, não chega sinal de satélite, não chega nada,
Como que ele vai ser julgado diante de Deus? Romanos nos diz que Deus colocou no coração, aliás, Eclesiastes diz que Deus colocou no coração de todo ser humano a consciência, a ideia da existência de Deus, e cada um vai responder por si, de acordo com essa porção de conhecimento que tem. Então, você pode ficar tranquilo, que Deus, Ele é absolutamente, mas absolutamente, perfeitamente diferente do nosso Supremo Tribunal Federal, que nos envergonha com essas decisões que foram tomadas aí. Deus é plenamente justo, e nós não precisamos temer de que Deus vai cometer um erro. Olha, mas, né, enfim, olha, será que Deus, coitadinho do outro, quem for mandado para o inferno, vai ser mandado para o inferno, porque merece ir para o inferno. Ninguém merece ir para o céu. Nós vamos porque os méritos de Cristo são imputados sobre nós, mas todos merecem ir para o inferno. Ninguém vai ser lançado no inferno porque Deus é mau, porque Deus olha para ele e fala assim: você eu não quero, vai para lá. Isso jamais. Mas cada um de nós seremos julgados de acordo com a revelação que Deus nos deu. Há muito tempo atrás eu preguei um sermão, eu procurei, eu perdi, meu computador deu um problema, um HD que eu tinha, todas as minhas coisas antigas, desde quando existe computador, estavam guardadas lá, e por incrível que pareça o HD deu um problema, e eu não consegui restaurar plenamente aquele HD. Algumas infelizmente foram perdidas, mas eu ainda não perdi as esperanças não, acho que ele está lá. Eu há muito tempo preguei um sermão, e nesse sermão ele se chamava As 4 Faces do Tribunal de Cristo. Eu não sei se eu publiquei na internet, se algum dia você achar, é meu, tá? Porque outro dia eu vi, eu já escrevi há um tempo atrás eu escrevi uma crônica, essa fez muito sucesso, o bode ganancioso, a ovelha burra e o bode ganancioso, né? E eu vi que algumas pessoas copiaram, colocaram no site deles, não colocaram o meu crédito, né? Porque fui eu, isso eu tenho certeza que fui, criação minha, mas enfim, deixa para lá, né? Então, nesse sermão, eu digo isso porque eu gostaria de pregá-lo novamente aqui. Eu vou ter que preparar tudo de novo, remar tudo de novo para trazer de volta. Espero que Deus me dê a mesma inspiração. Mas o que eu quero dizer com isso? É que tem muito crente, irmãos, que vive como se está tudo bem, entendeu? Olha, como se fosse aquele filhinho de papai, sabe aquele papai que paparica o filho, né? Que, olha, coitado do menino, né? Como a gente vê hoje de escola. Antigamente, na nossa época aqui, dos mais antigos aqui, se o professor chamasse na escola, a gente ficava uma semana trancado dentro do quarto, isso para dizer o mínimo, né? E se a professora não tivesse dado um cascudo, e eu tomei muitos cascudos, o pai falava: pode dar um aqui na minha frente agora. Hoje inverteu a coisa, né? Se o professor falar: menino, não faz isso, o pai vai lá e é capaz de matar o professor ou a professora. Então esse tipo de gente assim, tem muito crente que acha que vai ser assim, porque agora, como crente, eu sou salvo mesmo, né? Jesus já escreveu o meu nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo, porque todo domingo o pastor fala isso, né? Que o meu nome está lá, escrito desde antes da fundação do mundo, e eu estou aqui. Se eu estou aqui, porque eu digo isso, né? Se você está aqui hoje, foi porque Deus trouxe você aqui hoje, porque senão você estaria lá assistindo, né? Como é que chama lá o outro canal lá? O Esporte Total, sei lá, o Resenha do ESPN. Eu não vou falar da outra não, porque eu não quero nem falar mais daquela outra lá. Mas, então, beleza, tá tranquilo. Não pensa isso não, irmãos. A palavra de Deus nos diz que todos nós, todos os seres humanos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. De acordo com Mateus 11, de 20 a 24 e Lucas 12, as pessoas serão julgadas, e eu não me lembro quem é que foi que eu ouvi falando, eu até achei engraçadinho isso. Ele falou: olha, acho que lá no inferno vai ter lugar que tem ar-condicionado e tem lugar que não vai ter ar-condicionado. Aqueles que não aceitaram a Cristo, mas foram pessoas boazinhas, fizeram boas ações, foram corretas, né? Aqueles deputados que, de acordo com o site de ranking dos políticos lá, estiveram nas 10 primeiras colocações, porque foram a todas as sessões, não usaram o dinheiro das emendas
de comprar gasolina, nem para pagar aluguel na casa deles mesmos, que eles fazem um negócio desse. Esses aí vão ficar naquela salinha no inferno que tem ar-condicionado, mas vão estar lá no inferno. Aqueles outros que além disso foram pior ainda, aí esses vão ficar no lugar onde é mais quente ainda. Enfim, negócio engraçadinho, mais ou menos, eu posso dizer o seguinte, poderia dizer, há graus de tormento no inferno. Eu não tenho tempo aqui agora, mas você lê lá, principalmente Mateus 11, de 20 a 24, né? Jesus está dizendo, ai de ti, Cafarnaum, porque se tivesse sido feito lá em Sodoma e Gomorra, o mesmo que foi feito aqui, os milagres que foram feitos aqui, né? Há muito que eles haviam se convertido, haverá menos rigor para estas cidades do que para você, Cafarnaum, porque você viu certo, você teve a oportunidade, eles não tiveram. Então é Jesus que está dizendo que haverá graus, níveis diferentes de rigor na hora da punição, né? Se a gente for ver, mais ou menos faz muito sentido. A gente também tem essa noção dentro de nós, por mais que varia o juizado, as leis penais em vários países diferentes, mas todos os países têm graus diferentes de punição de acordo com o tamanho do crime. Então é alguma coisa que faz sentido. Já no céu, nós já sabemos que no céu haverá galardão, né? Galardões diferentes para muitas pessoas. Aqueles que fizeram obras, trabalharam, foram dignos, né? E ao ser provado pelo fogo, ou seja, passando pelo tribunal de Cristo, passando pelo julgamento de Cristo, as suas obras eram de ouro, de prata, vão receber uma recompensa maior do que aqueles outros que as obras eram de palha, de feno, passou pelo fogo, queimou, não sobrou nada, ou seja, aqueles que fizeram de tudo para tirar 5 na escola, né? Se 5 passa, para que eu vou querer tirar 6? 5 é o suficiente, e ali vai. E outro dia falando para não sei quem, eu falei, você pode ter certeza, os melhores empregos são para aqueles que tiram 10. Se tem uma vaga de emprego, tem 2 candidatos só, e aí quando o avaliador olha o seu currículo, se você tirou 5, o outro tirou 9, a vaga é do que tirou 9. Então não estuda não para você ver. Mas enfim, cada um de nós será julgado de acordo com a revelação que nós temos recebido. Nesse sentido, irmãos, é que nós não devemos nos preocupar com os outros. Mas e aqueles outros lá que antigamente, por exemplo, eles achavam que a teologia, que a salvação era assim ou era assado, eles não vão para o céu, eles estão errados. Olha, eu não tenho que julgá-los. Eu tenho que analisar as Escrituras, buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus, para agradar a Deus em todas as coisas, para ser frutífero em toda boa obra. E uma vez que eu tenho aquela revelação, se essa revelação maior foi dada a mim, eu tenho que agir conforme essa revelação que me foi dada. O que vai ser do outro, nesse sentido, é problema do outro. Eu não estou falando aqui que não devemos fazer julgamento moral, seja o pastor, seja o membro mais novinho da igreja. Se é ladrão, ele tem que ser julgado, pecado tem que ser apontado, tem que ter disciplina na igreja. Se adulterou, ele tem que ser julgado, ele tem que ser confrontado, primeiro sozinho, com um só, depois com 2 ou 3, depois com a liderança, o presbitério da igreja, e por último com toda a igreja. Se ainda permanecer irredutível, ímpio, irreconhecível, tem que ser excluído mesmo, e tem que ser, foi excluído porque adulterou, foi excluído porque roubou, foi excluído porque cometeu um pecado moral grave. Isso tem que julgar assim. Estou falando aqui de não julgamento, é no que diz respeito à revelação, e aí contextualizando nós aqui, né, de assuntos teológicos, né? Se eu acho que para ser batizado, como eu falaria mais para frente, para batizar no Espírito Santo, tem que falar em língua ininteligível, eu acho que é assim, porque quando eu olho Atos aqui é assim, eu entendo, então eu tenho que agir com isso, que eu não posso agir de maneira diferente. Ou se eu entender que não, ali está falando de outros idiomas, então eu tenho que agir dessa forma, e não me importar com o outro se ele está errado teologicamente nesse sentido ou não. Qual é a porção da revelação que você tem recebido? Você está entendendo
de que você não pode ficar em casa assistindo televisão, ou fazendo churrasco, ou usando o seu domingo para poder fazer todas aquelas coisas de diversão e cultural, e se sobrar tempo a gente vai cultuar a Deus. Você tem certeza de que essa atitude é a atitude correta? Ou você não entendeu ainda que nos 10 mandamentos, o que era no Velho Testamento o sábado, para nós hoje é o domingo? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você pode ir para o cinema, você pode ir para a praia, para a cachoeira, você pode ir para onde você quiser, você faz o que você quiser, mas Deus requer um dia que você possa separar para cultuá-lo. Se não der tempo para fazer comida, vai para o culto com fome, mas a prioridade é de Deus. Você acha que Deus vai deixar isso escapar assim de qualquer coisa? Talvez daquele outro que está lá fora que não tenha isso, eu não sei como que Deus vai tratar, mas você que está aqui hoje, você sabe. Você sabe o que Deus tem falado a respeito dessas coisas. De que você tem que fazer discípulo, porque isso é uma coisa que tem sido ensinado aqui já há meses, desde o ano passado. Isso sempre foi ensinado, mas de maneira sistemática e direta. Você tem pregado o Evangelho para outras pessoas, você tem contribuído para com o crescimento da igreja. Eu não estou me referindo aqui somente a dinheiro, não, mas contribuído, dado o seu sangue, dado o seu tempo, dado os seus recursos, dado o seu dom e o seu talento, de maneira clara, intencional, para que outras pessoas ouçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem feito isso, você precisa clamar a misericórdia de Deus, porque se Jesus Cristo voltar nessa noite, está perigando você ganhar uma sala com ar-condicionado, mas não é no céu não. Se tudo que você quer é uma salinha com ar-condicionado no inferno, continua na sua vidinha. Qual é a porção da revelação que você tem recebido do Senhor? Você tem feito de tudo para realmente servi-lo? O que você tem feito com ela? Você tem obedecido ou tem rejeitado? Quero encerrar aqui, meus irmãos, apesar de lhes dar aqui uma palavra assim de chamar a atenção. Eu sei que a maioria aqui são pais, a maioria adulto com capacidade pelo menos de entendimento, de que quando eu falo dessa forma, é porque a palavra de Deus, como nós acabamos de cantar, e eu diria cantar profeticamente, é porque Deus ama você. É porque Deus ama você e não quer que você tenha uma salinha, um quartinho com ar condicionado no inferno. Deus quer que você esteja no céu. No entanto, Ele é santo. Deus é perfeitamente puro. Ele não pode conviver com a impureza. E Deus dá tempo para que possamos nos arrepender, para que possamos dizer: Senhor Jesus, até hoje, dia 25 de março de 2018, eu realmente, ainda que eu tenha aceitado a Cristo como Senhor, ainda que eu tenha certeza da minha salvação, mas eu reconheço que, olha, a coisa não está muito boa, mas eu quero agora, hoje, entregar minha vida ao Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha negligência. Eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, que não rejeita um coração quebrantado e contrito, e eu agora me coloco diante do Senhor, meu Deus, com meu coração quebrantado. Eu te peço, perdoa-me, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. Senhor, eu confio no teu amor, nesse amor que não tem palavras, Senhor. Me recebe, santifica-me, purifica-me, Senhor, para que eu possa sair daqui hoje leve, na certeza
de que eu estarei contigo, que eu estarei nos céus, que eu possa, Senhor meu Deus, dedicar toda a minha vida para pregar o Evangelho, para fazer discípulos de todas as nações, para pregar para o meu vizinho, para o meu amigo, Senhor, mas principalmente para viver na plena graça, crescendo no conhecimento do Senhor. Deus, faz isso em mim, Senhor. Envia-me esse teu Espírito Santo, enche-me do teu Espírito Santo. Eu quero ser de novo uma nova criatura, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus não rejeita a oração daquele que humildemente clama a Ele. Deus não rejeita a sua oração. Deus deseja te transformar, Deus deseja mudar a sua vida. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas deixe que Ele trabalhe, deixe que Ele alargue o seu coração, para que Ele possa se acomodar e no poder do Espírito Santo lhe conduzir de fato em vitória e alegria, frutificando em toda boa obra. Se você de fato quer isso, entregue então a sua vida a Jesus. Eu não estou pedindo para aqueles que já são crentes entregar a vida para Jesus como Senhor. Se há algum de nós aqui hoje que não tem certeza da sua salvação, mesmo que você seja crente, desde que se entende por gente, é trazido pelo papai e pela mamãe para a igreja, se você não tem certeza, entrega a sua vida a Jesus nessa noite, entrega agora. Mas mesmo você que já fez isso, já foi batizado e às vezes refletindo sobre isso, entende, Senhor, olha, eu preciso melhorar, eu preciso ser realmente fiel no meu compromisso contigo. Entrega a vida ao Senhor Jesus. Não saia daqui entristecido, porque Deus ama você. E como eu disse, Deus trouxe você aqui nessa noite para que você possa ouvir essa palavra. Eu não sei se Ele vai voltar amanhã. Mas se você tomar essa decisão, ainda que não tenha tido tempo de frutificar como Ele deseja, você vai estar lá no céu com Ele. Se eu posso ter certeza, a palavra de Deus me garante isso. Então entrega a sua vida a Jesus. E se Ele não voltar amanhã, começa a pregar o Evangelho, começa a fazer discípulo, começa a contribuir com a igreja. Talvez você não é uma pessoa que sabe falar, mas sabe contribuir com outra situação para que outro fale no seu lugar. E aí você está participando dessa obra. Deus Todo-Poderoso, obrigado por teu grande amor para conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama aqui nesta noite para nos alertar de que o Senhor quer pessoas no céu santas. E somos chamados hoje para purificar as nossas vidas pelo lavar da Tua palavra em nossos corações. Temos sido falhos, meu Deus. Somos pecadores. Mas eu creio que em Cristo Jesus, os nossos pecados todos foram perdoados. As nossas cargas foram tiradas. E foi nos dado o jugo leve e suave do Senhor Jesus. Capacita-me, Senhor, revela-me os meus dons, quais são os meus dons, as minhas habilidades, e mostra-me onde eu posso contribuir para o crescimento da igreja, para que mais e mais pessoas conheçam Jesus como o Senhor de suas vidas. E assim eu tenho certeza que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será conosco todos os dias, e nós nos encontraremos nos céus. Amém. Glória a Deus, meu irmão.